Olá, tudo bem? Eu sou a Aline. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Na minha época do colegial, eu via muito hemácias nos livros de ciências. Elas eram redondinhas, toda bonitinha, perfeita. E eu ficava me indagando, será que elas são assim mesmo? Será que elas são tão redondinhas, tão perfeitinhas, parece uma boia de piscina? Será que eles não deram, na hora de desenhar, uma ajustadinha, né? E eu ficava me indagando, será que realmente elas são assim? Mas é daquela forma que me apresentaram, né? E quando eu cheguei na faculdade, uma das minhas primeiras aulas de microbiologia, a gente tirou um pouquinho do nosso sangue e colocou numa lâmina, que foi avaliar no microscópio. E aí a gente foi dando zoom, e de repente, quem eu vejo? A hemácia. Gente, ela é tão perfeita, ou mais ainda do que o desenho. Eu fiquei assim, aquilo me chocou, assim, sabe? Porque a gente vê o sangue, né, aquela coisa vermelha, e daí falam que a plaqueta é dessa forma, a hemácia é da outra. Eu falo assim, que eles não inventaram isso? Eu tenho que aceitar isso? Mas quando eu vi aquela hemácia, além de ver a grandeza de Deus na nossa construção, né? Eu falei assim, gente, eu tô vendo uma hemácia, ela existe, ela é daquela forma. Mas por que eu tô falando isso? Antes, vamos ver o versículo que está em Jó 42:5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Isso é Jó falando para Deus. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Isso foi no final de toda aquela história de Jó, que ele sofreu e tal, teve umas conversas com Deus e amigos, mas enfim. O que eu quero tirar disso? O que a gente pode tirar disso? Será que a gente só conhece Deus, só conhece Jesus de ouvir falar? Ou de ler a história? Você conhece realmente de ver Ele, como Jó diz, agora os meus olhos te contemplam? Você contempla Ele através da história dos outros? Ou você tem uma história de relacionamento e intimidade com Ele? A gente só pode conhecê-lo a partir do momento que a gente estreita esse relacionamento. Intimidade envolve a proximidade. E como que a gente tem isso com Deus? Através da palavra e da oração. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o teu coração. Então, pensa nisso. Como está seu relacionamento com Deus? Está baseado na experiência dos outros? Ou você já viu, ouviu e tem uma intimidade com Ele? Aproxime a lente do microscópio, aproxime-se da palavra de Deus, aproxime-se no exercício da oração. Ele vai falar com você, você vai ver. E essa experiência pode ser a sua e não a dos outros. Que Deus possa ser presente, íntimo, na sua vida, na minha vida. Isso tem que ser um exercício diário de aproximar a nossa mente para próximo de Deus. Deus abençoe. É tempo de mudar. Deixa acontecer.